Olá, muito boa noite para você que está aí ligado na TV Com. Começa agora o seu programa de variedades desta quinta-feira, 31 de outubro. No quadro Saúde, um bate-papo sobre medicina preventiva. Conheça os cuidados que podem até evitar muita dor de cabeça e tratamentos desnecessários. No episódio de hoje do quadro Arquitetura e Decoração, veja como valorizar a casa e criar diferentes climas e ambientes com a iluminação, tá aí, né? Às vezes a gente não dá muita bola para esse detalhe e faz toda a diferença. Temos também um desfile de calçados infantis para essa galerinha que não fica por fora da moda. As dicas da Coach e o quadro Papo de Vinho com Renato Rita, que vai contar histórias dos vinhos nacionais e internacionais. Tudo isso a partir de agora aqui na TV Com. Toda quinta-feira a gente começa o TV Com Tudo Mais com o quadro da Coach, o quadro Eu S.A. Carolina Linhares, boa noite. Boa noite. Hoje temos mais um assunto que interessa a todos, não é? Geralmente, quando a gente visualiza uma pessoa produtiva, já imagina, poxa, essa pessoa faz 1001 coisas ao mesmo tempo e dá conta do recado. Mas será que precisa mesmo ser assim para alcançar o sucesso, para ser produtivo? É assim mesmo que a gente visualiza, né? A gente visualiza as pessoas fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas exatamente ao contrário que precisa ser, né? Existem várias pesquisas que mostram que as pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado, que é sempre está pensando, a mente que não para nunca, está sempre pensando na frente, elas têm muito menos eficácia na produtividade do que as pessoas que conseguem ter a mente mais calma. Sabes que quando tu falaste aqui no programa, acho que foi no programa anterior, né? Sobre essa síndrome do pensamento acelerado, é isso? É esse o nome, né? Exatamente. Muita gente vem falar comigo no Facebook que passa exatamente por esse problema. Exatamente por isso. Por que a gente passa por isso? Porque nós estamos sempre colocando a nossa vida no futuro. E a felicidade também. E como nós temos, na verdade, o grande objetivo do ser humano é sempre estar em busca dessa felicidade, né? Sim. Felicidade que cada um conceitua de uma maneira. Mas geralmente as pessoas entendem que a felicidade é algo que está sempre se buscando, né? Então o que acontece? As pessoas sempre projetam, eu vou ser feliz quando eu estiver na faculdade, eu vou ser feliz quando eu estiver formado. Alcançar algo que não tem. Exatamente. E esse alcançar algo que não tem, exatamente é o que faz a gente sempre estar em busca. Sempre acelerado. Sempre acelerado, exatamente. Então, assim, hoje existe assim, uma tendência bastante grande, né, na PNL, que é na programação neurolinguística, na neurociência também, que é exatamente trabalhar o desaceleramento da mente. E isso até me traz, assim, uma parábola muito interessante que dizia o seguinte: um rei queria que o filho dele se tornasse um grande homem. Então ele levou esse filho para estudar com um grande mestre. E quando chegou lá, o mestre disse: olha, se tu quer te tornar um grande homem, então eu vou te passar uma tarefa. Você tem que passar 1 ano na floresta, escutando todos os sons, e depois desse 1 ano você retorne para eu saber o resultado. Assim ele fez. Ele foi para a floresta e quando ele retornou, ele trouxe então para o mestre o seguinte: olha, eu ouvi lá na floresta o barulho da chuva caindo na grama, eu ouvi o bater das asas dos pássaros, eu ouvi o abrir das flores. E aí o mestre então, né, disse: não, eu gostaria que você ainda não cumpriu a tarefa, eu pedi para vocês ouvir todos os sons possíveis. E aí ele voltou então para a floresta e ficou lá mais durante um tempo. Quando ele retornou ao mestre, ele disse: o mestre perguntou, agora o que você ouviu? Aí ele disse: agora eu ouvi o sol despertando todas as manhãs e as folhas então se comunicando com
a queda da chuva. Eu ouvi exatamente o nascimento de um pássaro. Aí ele disse, agora você está pronto, você escutou inaudível. O que é isso? Exatamente a coisa de a gente conseguir parar a mente para a gente escutar e para a gente realmente desacelerar o nosso pensamento, para a gente conseguir chegar num ponto onde a gente seja mais produtivo com menos. Entendeu? Então o objetivo é ser mais com menos. Olha o que ele foi fazer. Ele foi escutar os sons para que ele pudesse se tornar um grande homem. Ter mais sensibilidade. Ter também. mais sensibilidade, ter mais... Exatamente isso que nós precisamos fazer. Desacelerar para que a gente possa exatamente não viver nesse mundo louco a qual nós estamos projetados. Acompanhando a multidão. Exatamente. Sempre na correria, exatamente. né, Carol? Existe até uma outra situação que foi um grande executivo, um cara que foi um grande executivo, e ele foi morar numa cidade depois que ele se aposentou, e ele achava que nessa cidade ele ia encontrar mais calma. Aí chegou lá nessa cidade, ele também viu as pessoas agitadas, correndo de um lado para o outro, e exatamente o que ele queria mostrar com esses anos que ele teve como sendo um grande executivo, foi que era necessário ter mais calma para as pessoas serem mais felizes. Então ele foi para uma praça e nessa praça ele começou a contar histórias. Porque o objetivo dele era que as pessoas parassem para ouvir as histórias dele, e ouvindo as histórias as pessoas pudessem respirar um pouco. E aí ele contando histórias, aí as pessoas passavam, às vezes paravam, daqui a pouco passava de novo. E um dia ele estava na praça contando histórias e um menino estava brincando próximo dele. E aí esse menino, então, pegou no braço dele e disse: tio, você está aí contando histórias há tanto tempo, você não parou ainda para perceber que as pessoas não estão parando para ouvir a sua história? E aí ele explicou para o menino o seguinte: um dia eu comecei a contar história para ver se eu mudava o mundo, e hoje eu conto histórias para o mundo não me mudar. Então é exatamente, eu acho que dentro dessa ilustração, né, fica a mensagem que eu gostaria de passar sobre desacelerar. O mundo está nos acelerando o tempo inteiro, né? Existem 1001 mecanismos que nos aceleram. Hoje a tecnologia nos acelera o tempo inteiro, mas o que nós precisamos é exatamente não deixar que esse mundo acabe com os nossos projetos, acabem com a nossa calma. Quando assim não são os trabalhos profissionais, são as redes sociais. Também, né? A tecnologia. Liga. Exatamente, não. E a gente realmente, a nossa mente hoje está programada para essa aceleração. Hoje, para a gente desacelerar, não é um trabalho fácil. Mas não é somente que sofre com isso, né, Carol? O corpo também sofre diretamente. Claro, é uma consequência, né? Mente sã, corpo sã. No próximo bloco, inclusive, a gente vai falar sobre medicina preventiva. Exatamente. Sempre prevendo. Né? E aí, como a nossa mente não está sã, nosso corpo também não é, obviamente. Claro. Então, o processo de desacelerar não é um processo fácil. É um processo bastante difícil, é um processo onde a gente precisa, de fato, desprogramar, né? Como? Meditando. Já falei aqui algumas vezes, eu penso que o ato de meditar, que é ditar a mente, é extremamente importante, eficaz e traz muita produtividade. Quando eu falo meditar, eu não estou falando assim, ficar numa pose de um monge budista, né? Nada disso. Existem 1000 maneiras de meditar. Existe até uma meditação que é muito simples, que é só 3 longas respirações, entendeu? Respirar 3 vezes, contando 3, 3, 3, depois respirar de novo, 2, 2, 2, respirar de novo, respiração 1. É tão simples e eficaz, viu? Porque eu sou muito agitada. Então, Sim. quando eu comecei a praticar isso da respiração, para me acalmar, gente, funciona muito bem. Funciona muito bem, e assim, o quanto que... Quando a gente respira, é o momento que a gente se conecta novamente. É verdade. Né? Então, assim, essa dica dessas 3 respirações, assim, é algo que funciona muito e é uma forma de meditar. Porque meditar é exatamente tu parar para ditar os teus pensamentos, olhar para o que está acontecendo dentro de ti. Então, nós precisamos meditar, precisamos nos afastar um pouco do que tu comentou, das redes sociais. Não é que, não precisa fazer parte da nossa vida. É óbvio que a gente tem que fazer parte disso tudo. Mas nós precisamos, sim, saber o momento em que é
para parar, para que possamos ser produtivos. Então, eu acho que é até válido a gente comentar, de repente, que quando a busca pelo conhecimento fica em segundo plano, né? E só os relacionamentos ficam em primeiro, às vezes descompensa, não é? Descompensa bastante, assim. Isso é algo que até eu vinha conversando, estava conversando essa semana com um cliente meu, de que a gente tem uma tríade, né? Que é o conhecimento, que é a experiência e que é também a essência. Sim. Então a gente muitas vezes esquece dessa tríade. Por quê? Porque a nossa grande busca sempre é do ter, né? Então quando a gente está buscando o ter, a gente está muito no meio dos relacionamentos e assim por diante, e a gente esquece do ser. É verdade. Né? Então para que a gente possa realmente se conectar novamente, a gente precisa conectar com o ser. E o que eu estou dizendo é exatamente para finalizar, para a gente ter, a gente precisa ser. Então desacelere o ter, seja mais o ser, para conquistar mais o ter. Então, e fazer uma coisa de cada vez, importante. Não fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como isso a gente já falou em programas sempre, anteriores, né? O quanto fazer uma coisa de cada vez é uma ilusão. Porque, na verdade, a gente só consegue fazer muitas coisas de cada vez é uma ilusão, porque a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando a gente faz muitas coisas de cada vez, na verdade, a gente está começando e não terminando muitas coisas. Não consegue fazer bem feito. Não consegue fazer bem feito. O nosso cérebro não entende essa mensagem, não consegue fazer bem feito. Então a dica de hoje é: desacelere para ter produtividade. Existe um site que se chama www.mood.nu. Ele tem vários posts sobre desaceleração e produtividade. Mood.nu, tá? E ali existe assim, você pode escolher, eu gostaria de ter mais produtividade. Então vão ter uma série de posts, né, de artigos que mostram como nós temos mais produtividade através do desaceleramento. Eles ensinam várias técnicas de produtividade e muitas delas é exatamente esse voltar para o ser para ter. Aí, ó, nosso coração agradece, não é, doutores? É nosso bem-estar e a nossa família também. Obrigada, Carol. Até a volta das minhas férias, viu? Obrigada. Boas férias. Obrigada. Mas amanhã, então, meu último dia aqui no Tudo Mais, antes das férias, que vou tirar por 15 dias, viu, gente?